Agradecendo muito a Deus, estamos começando mais um Na Hora do Café, nessa manhã do dia 29 de outubro de 2021. O noticiário de hoje repete nos sites brasileiros, digamos assim, ele repete um padrão que eles não sabem como tirar da pauta. Eles têm que ter uma pauta negativa o tempo todo. E isso a gente tem que entender porque a mídia foi, na verdade, a grande derrotada. Então eles centralizam todas as discussões de tudo aqui. Eles tentam desconectar a realidade do que acontece do mundo do Brasil. Essa é a estratégia deles. O mundo todo enfrenta uma crise no preço dos combustíveis. A Europa toda está em pânico com o aumento dos combustíveis, com a dependência do gás, buscando matrizes energéticas, alternativas energéticas. Em todos os cantos do mundo há essa preocupação. Aqui no Brasil, eles tentam mostrar, eles tentam provar que o problema do combustível é o governo Bolsonaro. Com exceção da Argentina, que subsidia, porque é um país esquerdista, subsidia o preço do petróleo, o preço do combustível. Os demais países todos enfrentam problemas no preço dos combustíveis. Mas para a mídia brasileira isso não existe. As manifestações no Equador usam como base de saída o preço dos combustíveis. O Uruguai está congelando o preço, está tentando estabelecer um limite no preço dos combustíveis, porque lá nos Estados Unidos, lá no Uruguai, o preço dos combustíveis não é reajustado como no Brasil, de acordo com as variações internacionais, mas em datas fixas pela indexação da economia que existe lá. Então, o problema dos combustíveis está em todo mundo, mas só no Brasil a responsabilidade é do Bolsonaro, é do presidente. Da mesma forma como eu quero alertar para vocês, com face nas notícias do mundo todo, que nós logo teremos um aumento do número de casos da Covid-19. Certo? Aí eles vão colocando de novo que é por culpa das pessoas que não se vacinaram. Agora já surgiu no El Mercúrio do Chile hoje uma matéria dando conta de que as pessoas que fizeram tomaram apenas a primeira dose, é que estão sendo responsáveis. E eu vou colocar para vocês claramente como é a situação. Vamos trazer para cá, tirar essa taça daqui, para que vocês compartilhar a tela. Está aqui, ó. Então está aí. Já está aí na tela, vou tirar a mensagem aqui, eu vou me lembrar que a última mensagem lida foi da Betty Bondesan. Aqui embaixo está escrito: personas com vacunação incompleta tienen el doble de probabilidades de llegar a la UCI, a unidade de tratamento intensivo. Ou seja, eles não reconhecem o fracasso e sempre imputam a responsabilidade para terceiros. Então, é uma situação que as pessoas precisam começar a se dar conta de que há toda uma estratégia reiterada, sistemática de desinformação. Por quê? Porque está havendo um recrudescimento na quantidade de casos de Covid-19. É um recrudescimento em nível mundial. Então, as pessoas agora vão procurar desculpas, porque é isso que elas sabem, é isso que elas gostam de fazer. Quase que eu espirrei aqui, pelo amor de Deus, né? Então,
é importante que as pessoas entendam que o aumento do preço dos combustíveis é uma realidade mundial. E isso é importante que a gente entenda como é a situação. Eu vou colocar para vocês aqui para que se tenha noção de como a mídia brasileira desinforma e omite a informação. Porque pior do que desinformar, na minha opinião, é omitir a informação. E aqui agora vou colocar na tela, em destaque, olha só. Dor e sofrimento entre os cubanos pela inflação que chega a 6.900%. 6.900% nos comércios da ilha. Esse é o paraíso que eles querem, que eles omitem. Em 1º de janeiro deste ano, a ditadura castrista implementou um conjunto de medidas econômicas que tem, olha só, desmelhorado, que tem piorado a qualidade de vida e o poder aquisitivo dos cidadãos. Eles omitem o que está acontecendo no mundo para manipular a sociedade com a desinformação e com a omissão. Por isso que eu gosto de fazer esse Na Hora do Café, mostrando para as pessoas como está a situação no mundo e que é uma realidade que eles não querem aceitar. Uma outra manchete aqui também relativa à situação do mundo é a matéria também do Infobae. Estados Unidos e vários aliados denunciaram o crescente cerceamento da liberdade, a crescente perseguição a jornalistas na Rússia. Não há nenhuma declaração sobre a perseguição aos jornalistas e aos comunicadores aqui no Brasil. A declaração conjunta dos países criticaram a decisão do Kremlin de expulsar do país uma correspondente da BBC e a inclusão de vários meios numa lista de agentes estrangeiros. Mas não falam da perseguição e morte de jornalistas na China, em Hong Kong, Coreia do Norte nem se fala, né? Em Cuba, na Venezuela, a perseguição aos jornalistas conservadores na Argentina, no Brasil, enfim, a manipulação da mídia, ela é completa, irrestrita e reiterada. Essa é uma realidade que a gente tem muito claro e muito presente. Um assunto que interessa muito ao nosso narco ex-presidente, que é o Lula, que era financiado pelo narcotráfico, já tem essas denúncias claras, confirmadas. O Lula e o PT foram financiados pelo narcotráfico. Agora, o que era uma suspeita geral e restrita, hoje é uma convicção, e aí nós temos a informação, se esse Alex Saab abrir a boca, Lula e a sua corja precisam ser presos e certamente devem ser extraditados aos Estados Unidos. É tão grave o conjunto de denúncias que Alex Saab, o Carvajal, o Pato, né, o Polio Carvajal e a ex-enfermeira do Chaves possuem, que isso tira o sono da esquerdalhada toda. Pois bem, a ditadura de Maduro quis negociar uma troca com os Estados Unidos. Oferecia vários prisioneiros norte-americanos em troca de Alex Saab. O episódio traz nova relevância atrás da extradição do testa de ferro do ditador venezuelano e a quase imediata detenção por parte do chavismo de 6 dirigentes de uma empresa norte-americana que tinham dupla cidadania. Eles prenderam esses dirigentes na tentativa de chantagear os Estados Unidos para que os Estados Unidos entreguem Alex Saab.
Alex Saab entrega a esquerda toda para a cadeia e não haverá mais nenhuma razão para que se mantenha o registro do PT como partido político quando ele nunca passou, nunca foi além de uma confederação de criminosos. Tomar um cafezinho aqui. As revelações que Alex Saab tem para fazer são bombásticas e, olha, volto a dizer, colocam a esquerda brasileira, em sua imensa maioria, na cadeia e não, depois dessas denúncias, nada justificará a manutenção do registro do PT como partido político. É apenas e tão somente, inclusive por ter recebido dinheiro de organizações criminosas do exterior. Já é proibido, pelo Estatuto dos Partidos, receber dinheiro de entidades e organismos estrangeiros. Imagina receber dinheiro do narcotráfico. Olha que maravilha! Essa informação é perigosa, mas ela é importante que seja repassada a todos. Nós temos uma outra... Vocês sabem que a Polônia enfrenta uma luta contra a União Europeia, na medida em que a Polônia, de modo sistemático e reiterado, está colocando a lei nacional acima da lei da União Europeia. E agora, mais uma das notícias sobre a Polônia, que infelizmente a Polônia é pouco conhecida. O parlamento da Polônia avalia proibir manifestações a favor dos direitos LGBTQIYXZ. Veja bem, aqui no Brasil, bastou o governo federal parar de injetar bilhões que as marchas LGBT foram se esvaindo. Começou hoje, né? Este jueves, quinta, começou hoje a discussão de um projeto de lei que impede as concentrações como matrimônio igualitário, adoção entre homossexuais e tudo mais lá na Polônia. A Polônia, os poloneses têm muita coragem, os meus antepassados poloneses, eu que sou descendente de poloneses e alemães. Eu antes falei do aumento dos casos de Covid no mundo, e eu quero colocar essa notícia aqui para vocês. A inflação na Europa, tem uma notícia aqui que saiu agora, às 10 horas e 41 minutos, lá em Portugal. Lembre-se da diferença do fuso horário. Então, lá em Portugal surgiu essa notícia que eu vou colocar aqui, que trata da inflação na zona do euro. Olha aí, ó. Inflação anual da zona do euro acima de 4% em outubro. Veja bem como... E o que mais está pesando? Energia, combustível. Então, subiu de 3... A inflação dos últimos 12 meses na Europa tinha sido, em setembro, de 3,4%, e em outubro passou para 4,1%. E a inflação prevista, definida pelo Banco Central Europeu, tinha sido de 2%. O objetivo de inflação definido pelo BCE até agora era uma taxa próxima, mas ligeiramente abaixo de 2%. Já está em 4,1% no ano. A taxa de inflação eu já conversei. Essa notícia aqui, ela é importante que a gente trate com vocês, porque ela vai antecipar uma discussão que certamente chegará aqui. Covid-19, a OMS insiste em manter escolas abertas, apesar do aumento de infecções. Observem bem. E aqui, lá embaixo, ela está falando sobre a administração de vacinas a menores de 12 anos. A OMS indicou que divulgará novas orientações quando houver novas evidências dos estudos de vacinas que estão a decorrer. Portanto, a OMS não recomenda vacinas para pessoas entre
menores de 12 anos. Na OMS, reiterou o uso da vacina da Pfizer-BioNTech entre 12 e 17 anos. Mas eu queria ver aqui, mais da metade... está aqui a notícia, a parte da notícia que eu tinha lido. Mais da metade dos 53 países que compõem a região europeia da OMS, mais da metade, relataram um aumento acentuado de casos em todas as faixas etárias na semana passada, 18% a mais em média, enquanto nos restantes continentes a tendência é de baixa. Então essa é uma situação, logo essa notícia vai chegar aqui no Brasil e vão dizer, vão culpar, o culpado vai ser o Bolsonaro, eu já estou vendo. Inclusive nessa questão, parece que ele foi para a reunião do G20, pode ter certeza, é ele que está aumentando o vírus lá na Europa. A agência TASS nos dá uma viagem muito interessante porque traz a notícia que também não é tocada por aqui. E eu vou mostrar para vocês na tradução. Separatistas de Taiwan serão punidos, apesar da ajuda dos Estados Unidos. Quem fala isso é o The Global Times, de Pequim, de hoje, refletindo a opinião dos círculos militares. Aí eles colocam claramente, em uma recente entrevista à CNN publicada na quinta-feira, o líder regional de Taiwan, não chamam nem de presidente, o líder regional de Taiwan, Tsai Ing-wen, confirmou pela primeira vez que as tropas americanas estão presentes na ilha para fins de treinamento. Especialistas disseram que esse anúncio provocativo é para os separatistas de Taiwan mostrarem que tem proteção dos Estados Unidos, mas na verdade não há chance deles escaparem da punição. Olha a ameaça. Quando a determinação de 1,4 bilhão de chineses e a força do continente chinês são levados em consideração, não há chance de a presença militar dos Estados Unidos na ilha mudar a resolução da questão de Taiwan. O dia do juízo final para os separatistas de Taiwan e a reunificação da China. Veja bem, eles não aceitam e já estão ameaçando de todas as formas, como diria a Alemoara, de tudo que é jeito e maneira. A situação lá do tio Biden é caquética, é ridícula, e eles estão numa situação muito interessante nas eleições lá na Virgínia. E eu já expliquei para vocês como eu gosto de ler notícia. Eu gosto de ler notícia. Se o assunto me interessa, eu dou uma lida rápida e vou para os comentários. Lá trata da questão da eleição na Virgínia entre Glenn Youngkin, que é o candidato republicano, e o candidato democrata, que é Terry McAuliffe. E aí, quando a gente chega aqui embaixo nos comentários, eu vou colocar para vocês, eu não sei se vocês acompanham em qual plataforma, mas olha só, no que os democratas estão planejando concorrer, impostos mais altos, mais milhões de imigrantes ilegais, dezenas de milhares de refugiados, afegãos e haitianos financiados por contribuintes americanos, preços mais altos do gás, dependência energética do petróleo estrangeiro, inflação, defunding a polícia, maiores taxas de criminalidade, maior desemprego. Aí eles colocam aqui também, eles vão criticando porque a disputa lá, os democratas estão temendo, usando o medo como uma estratégia. E eles descem o porrete, né? E eles podem correr o que quiserem ou com nada e ainda assim vencerão. Também lá há uma dúvida muito grande quanto à lisura do processo eleitoral. Aqui os caras colocam o índice de aprovação de Biden é 30%, aí o outro coloca, sim, o número real, 5%. Estou ansioso para os democratas serem varridos. E aí ele coloca aqui um comentário que eu achei muito interessante. Vamos torcer para que a eleição seja justa. O povo merece ter seu voto contado e ter confiança em nosso sistema. Ambos
são tidos, ambos os candidatos são tidos por muitas pessoas em alta consideração por diferentes motivos. Para a América, fotografe e denuncie qualquer indício de fraude eleitoral. Aí vão dizer que é teoria da conspiração dos brasileiros, dos aliados do Bolsonaro. Então, a opinião no mundo todo é essa aí, a situação está feia. Mas o que eu quero tratar com vocês, o tema central, é um processo. Eu já tinha percebido esse processo quando eu estive visitando o Chile. E lendo a história, a gente fica entendendo. Os mapuches que vivem no sul do Chile e no sul da Argentina, naquela região da Patagônia, os mapuches, em momento algum, aceitaram a independência do Chile e sempre relutaram em aceitar a autoridade do governo central argentino. E agora eles contam com o apoio do kirchnerismo, abertamente o apoio do kirchnerismo lá na Argentina e com o apoio da esquerda no Chile para tentarem criar um país dos mapuches entre o Chile e a Argentina, o sul do Chile e o sul da Argentina. E os mapuches que odeiam o trabalho, que querem ser sustentados pelo Estado, os mapuches que destroem plantações, os mapuches que incendeiam propriedades agrícolas, que invadem, destroem, tanto na Argentina quanto no Chile, odeiam basicamente o cristianismo. E aí está a matéria: mapuches intensificam seus ataques com incêndios de igrejas cristãs. Eles odeiam o cristianismo ferrenhamente e eles contam com o apoio. O desejo deles é a formação de um novo país. E esse desejo é alimentado pela esquerda do Chile e pela esquerda argentina, notadamente pelo governo kirchnerista. E eu sempre digo para vocês que o kirchnerismo é a metástase do peronismo. É a podridão de algo podre, o que de resto aos urubus restaria. Portanto, é uma situação clara. Esse estado de ânimo beligerante dos mapuches tem sido alimentado pela esquerda e é por isso também que eles precisam que o Lula volte de qualquer forma ao poder no Brasil para que se instaure aqui no Brasil um governo que vá financiar, via Foro de São Paulo, a insanidade e a barbaridade de se criar um novo país na América Latina. Não é delírio, não é devaneio, não é fake news, isso é uma realidade, isso é algo extremamente em andamento. Eles querem fragmentar ainda mais a América Espanhola, no sentido de criar mais núcleos de tensionamento e de pressão política. Os mapuches, eles nunca aceitaram a independência do Chile, nunca se submeteram aos ditames do governo central, tanto assim que costumam atacar e incendiar as propriedades produtivas no sul do Chile, e o mesmo modelito acontece na Argentina. E é o mesmo padrão. Invadem, roubam os alimentos, destroem a plantação, destroem igrejas, estupram mulheres, violentam crianças e aí depois vão embora. Esse é o modelito de ação e de atuação que a esquerda está incentivando e alimentando. A criação de um país para os mapuches é algo tão real quanto o desejo da União Europeia de criar um outro país dentro da Amazônia, que seria
o primeiro país transnacional, digamos assim. Mas eles atuam de modo sistemático. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o trabalho, os conservadores preocupados com o trabalho e com a sua luta, eles tratam de destruir todas as estruturas possíveis e todas as estruturas produtivas. O caso é real, é algo para vocês começarem a acompanhar o noticiário sobre as ações criminosas dos mapuches. Vocês podem ter certeza que logo, logo a esquerda brasileira vai começar a defender a luta dos mapuches. Então, nós temos que nos antecipar em informação, nós temos que nos antecipar em dados para entender que, quando se fala da rebelião dos mapuches, é a tentativa de criar um novo país. Se nós olharmos para um mapa da Argentina e do Chile, aquele mapa ali da Patagônia, basicamente é a região onde os mapuches querem edificar, construir um novo país. A esquerda, ela é destrutiva. Essa é a essência da esquerda. Essa é a base da esquerda. Essa é a razão de ser da esquerda. Ela só se justifica, ela só se contenta com a destruição. E no caso dos mapuches, é uma ação coordenada na Argentina com apoio do kirchnerismo e no Chile com apoio da extrema esquerda e com o dinheiro do narcotráfico. E é importantíssimo que você, na medida do possível, acompanhe a gente aqui e a gente vai manter essa discussão sobre a criação de um novo país na América Latina, apoiado pela esquerda e financiado pelo narcotráfico e pelo Foro de São Paulo, agora eufemisticamente chamado de Grupo de Puebla.